Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2011, e este é o grupo de estudos Luz Crística denominado Consciência. Estamos no 56º encontro do grupo de estudos Luz Crística, deste livro maravilhoso, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, de autoria do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Sugiro vivamente que vocês comprem um exemplar desse livro, porque ele é imperdível. Todos os encontros passados estão guardados no site Luz Crística e vocês podem ver ou rever. Inclusive os do Manual de Ascensão do Serapis Bey, que nós estudamos por um ano. Antes deste livro aqui, nós estudamos o Manual de Ascensão. Também está lá no site para que vocês possam, quem assistiu, reassistir, quem participou. E quem não participou pode acompanhar desde o começo. Estamos na 233. A noção de sucesso é apenas uma ilusão do ego? Como podemos medir o verdadeiro sucesso? Estamos no final do livro, praticamente acabando o livro já. E ele trouxe uma sessão de perguntas e respostas que estamos dando continuidade, porque no encontro passado já havia começado as perguntas e respostas. O mundo lhe dirá que o sucesso é alcançar o que você se propôs a fazer. Isso fará crer que o sucesso é vencer, que o reconhecimento ou a prosperidade são ingredientes essenciais do êxito. No entanto, todos ou alguns desses conceitos costumam ser apenas subprodutos do sucesso. A noção convencional do sucesso refere-se ao resultado daquilo que fazemos. Alguns dizem que ele é o efeito de uma combinação de muito trabalho e sorte, de determinação e talento, ou de estarmos no lugar certo na hora certa. Embora esses elementos possam ser fatores determinantes do sucesso, eles não são sua essência. O que o mundo não lhe diz, porque ele não sabe, é que você não pode se tornar alguém bem-sucedido. Você só pode ser bem-sucedido. Não permita que o mundo louco lhe diga que o sucesso é alguma coisa diferente de um momento presente pleno de êxito. E o que é isso? Existe um sentido de qualidade no que você faz, até mesmo no gesto mais simples. A qualidade pressupõe cuidado e atenção, elementos que acompanham a consciência. A qualidade requer sua presença. Digamos que você seja um empresário e que depois de 2 anos de muita atenção e preocupações, finalmente consegue oferecer um subproduto ou serviço que vende bem e que dá lucro. Sucesso? Em termos convencionais, sim. Mas na realidade você passou 2 anos poluindo seu corpo, assim como a terra, com energia negativa. Causou sofrimento a si mesmo e às pessoas ao seu redor. E afetou muita gente que nem sequer chegou a conhecer. O pressuposto inconsciente por trás de toda ação desse tipo é que o sucesso é um acontecimento do futuro e que o fim justifica os meios. Contudo, o fim e os meios são uma coisa só. E se os meios não contribuírem para a felicidade humana, tampouco o fim fará isso. O resultado é inseparável dos atos que o tornam possível. Já está contaminado por eles e assim criará mais infelicidade. Isso é ação kármica,
que é a perpetuação inconsciente da felicidade. Como você já sabe, seu propósito secundário ou exterior situa-se na dimensão do tempo, enquanto seu propósito principal é inseparável do agora e, portanto, requer a negação do tempo. Como eles podem ser reconciliados? Compreendendo que a jornada de toda a sua vida consiste, em última análise, no passo que você está dando no momento presente. Desta forma, dirigirá a ele sua máxima atenção. Isso não significa que você não saiba onde pretende chegar, mas apenas que esse passo é primário, enquanto seu destino é secundário. E aquilo que você vai encontrar quando alcançar seu destino dependerá da qualidade deste primeiro passo. Outra maneira de considerar esse ponto, que o futuro lhe reserva, é fruto do seu estado de consciência agora. O sucesso ocorre quando o fazer é investido da qualidade perene do ser. A menos que o ser flua para o fazer, a não ser que esteja presente, você se perde em qualquer coisa que faça. E também no pensamento, assim nas suas reações ao que acontece externamente. Isso está bem interligado com o que nós vimos a semana passada. Que ele estava falando a semana passada dessa coisa de que o futuro nos reserva, do que esperamos do futuro. Se nós o negócio da nossa missão, não é? E que nós podemos pensar, isso ficou bastante marcado, podemos pensar que por não termos um pensamento voltado para o futuro, do sucesso futuro, das coisas futuras, a vida pode ser sem graça e as nossas realizações mesquinhas, né? Porque nós, quando somos adolescentes ou começamos no mercado de trabalho, ou enfim, nos iniciamos como pessoa adulta, nós temos desejos, e são desejos externos, porque são apoiados numa sociedade que vive assim, de que nós nos demos bem na vida. Isso quer dizer bem financeiramente, no trabalho, em relacionamento, e que se nós não alcançarmos na nossa vida uma coisa, um sonho absurdo, nós somos fracassados. Veja bem, a gente com a gente, não é? Então somos fracassados. Nós não temos vontade de crescer. Mas na verdade não é isso. Não é esse tom que ele dá à conversa. Embora o nosso mental possa acreditar que assim seja. Porque é difícil desfazer pensamentos há tanto tempo arraigados, não é? A não ser quando a gente chegar lá nos 50, 60, né, pessoal do fundão? Que aí você vê mesmo que é verdade essas coisas, né? Não é não ter sonhos, absolutamente, absolutamente. Mas é viver o seu sonho no dia a dia, no momento presente, saboreando cada
cada momento em que este sonho está sendo realizado. E por outra, não se prender, e sim ser como uma folha ao vento que se dobra ao sabor do vento, ou seja, não estamos, tem que ser assim. Porque se tem que, a minha vida tem que ser assim, é uma coisa de virginiano. Virginiano tapado. Eu posso falar porque eu sou virginiana, nenhum virginiano pode se ofender, não é verdade? Que tem que ser assim. Não é verdade. Porque o que eu tenho observado na minha vida e na vida de pessoas que vivem ao meu redor, quando nós criamos uma ilusão de uma família, por exemplo, tá? E essa família tem que ser perfeitamente perfeita, conforme nós imaginamos no nosso sonho de brincar com a bonequinha com a panelinha ainda, né? E geralmente a família é bem diferente da de casa, porque da de casa a gente não gostou do jeito que foi elaborado. Então nós, como somos muito melhores do que nossos pais, nutrimos um sonho. Vamos falar de relacionamento, porque todo mundo tem um relacionamento, não é? Nutrimos um sonho de um casamento idealizado e que os meus filhos têm que andar uma direita, outra esquerda, ninguém sabe essas coisas malucas. E nós deixamos de saborear os momentos e nos prendemos à forma que nós imaginamos como isso deveria processar. E de repente, sabe lá por que o casamento termina? Não é? Tem coisa que começa e termina ainda nessa vida. E, enfim, às vezes temos oportunidade ainda de viver um segundo, um terceiro, depende, né, do nosso coração, tá aberto. E você sabe, o legal é você saber manter os seus filhos do primeiro, do segundo, do terceiro, que sem querer se matar, as suas ex-mulheres, né? Isso que é, quando a pessoa está de bem com a vida, a probabilidade de, passado um período evidentemente estressante, depois de uma separação, não é? As coisas vão se ajustando, porque a gente não tá afim de pau, não é? Não tá afim de encrenca. Queremos conviver bem com os nossos filhos, independente de que casamento seja. Então, queremos viver um momento presente. Isso somando não impede que nós vamos em busca do nosso sonho, mas que nós não fiquemos presos na forma, porque às vezes o nosso sonho de infância, de adolescência, pode ter uma matiz, uma cor um pouco diferente do que inicialmente planejado por nós. E nós podemos mudar esse tom, entende? Porque existem pessoas que quando se separam enlouquecem. Não é nem tanto pela separação, mas pela desilusão. É um sonho que se quebra. Entende? E uma ilusão, nós temos trabalho de criá-la e temos um trabalho de descriá-la, porque a nossa vida não é o que nós imaginamos. Nossa vida é o que nós vivemos. E eu gosto muito desse momento do agora. Esse livro é muito bom neste sentido, porque você sabe, eu tenho tomado os meus cafés e eu tenho atravessado a rua com um cuidado maior. Eu aprecio o meu café, porque eu gosto muito de café, né?
Eu aprecio muito. Só um minutinho. Aprecio demais o cafezinho que eu tô tomando neste momento. Não é porque é uma perda, sabe? Não é aquela coisa de falar assim, ai meu Deus, esse pode ser o último café da minha vida, que coisa dramática, vou ficar deprimida. Não. O ponto de vista é diferente. Ai meu Deus, se esse for o último café dessa minha existência, eu vou ter apreciado, porque é uma coisa que vai acontecer um dia, não é? Eu vou ter apreciado do começo ao fim esse cafezinho e vou estar muito feliz. E quando eu atravesso a rua, eu estou presente no momento de atravessar a rua, porque eu falo, puxa, né? A nossa humanidade tem uma hora que acaba. Eu preciso tomar conta desse corpo, não é? Porque vai que eu atravesso a rua e eu não estou incorporada em mim, eu não estou presente, e eu encerro esse negócio antes. Não é esse o meu desejo. Eu desejo prestar atenção no que eu estou fazendo, atravessar a rua consciente, né? Porque eu ainda tenho bastante coisa para fazer, se depender da minha vontade. Então, eu vivo o momento. Estou super aberta para o que Deus enviar para mim no momento presente. Tenho planos. Eu acho que todos, mas não tenho ansiedade quanto a eles. Então nós temos metas, mas não ficamos loucos por causa delas, das nossas metas. E saboreamos imensamente a nossa vida. E a nossa vida é sempre um sucesso, desde que nós a vivamos intensamente, estando presente. O que você quer dizer exatamente com você se perde? A essência de quem nós somos é a consciência. Quando ela, você, estabelece uma completa identificação com o pensamento, com aquelas coisas da nossa cabeça, e assim se esquece da sua natureza essencial, acaba se perdendo no pensamento. É aquela coisa de eu estou atravessando a rua, pensando, vai no supermercado, né? Sei lá, pensando em qualquer outra... Vira tomatinho, né? Tava perdido no mundo de pensamento e não tava no agora. Então veja que nossa vida, além de ficar melhor, antes eu passava na rua, eu passava por pessoas conhecidas e não as via. Não que eu veja melhor hoje, eu continuo usando óculos, não é? Mas quando eu vejo mesmo. Não tô lá conversando com a pessoa e com a cabeça em outro lugar. Eu não sei se com vocês, depois de todo esse processo desse livro, vocês observaram essas mudanças também no seu posicionamento na vida, né? Porque nós estamos no final do livro.
Toda vez que você se identifica com as formações mentais e emocionais, como o desejo e o temor, as forças motivadoras primárias do ego, ela desaparece nestas formações. Isso também ocorre porque a consciência se identifica com a ação e a reação do que acontece. Todos os pensamentos, desejos e medos, bem como todas as ações e reações, são então impregnados de um falso sentido do eu, que por ser incapaz de sentir a alegria simples do ser, busca o prazer e algumas vezes até mesmo a dor como substitutos deste contentamento. Isso é viver num estado de esquecimento do ser de quem nós somos. Assim, todo sucesso não é mais do que uma ilusão passageira. Não importa o que conquistemos, logo estaremos infelizes outra vez, ou um novo problema ou dilema absorverá nossa atenção inteiramente. Vou falar de uma outra coisa que eu reparei hoje. Esse livro trouxe várias coisas para a nossa vida e eu estou procurando incorporá-la no dia a dia. Vocês lembram daquele negócio, daquele exemplo que eu usava quando a gente ia tomar o café e a pessoa trazia o café diferente do que a gente tinha pedido e que a gente já achava que a mulher tinha alguma coisa contra nós, que ela tinha trazido aquele café por sabe lá Deus o que tinha rolado entre ela e eu e mim. E lembra disso? A nossa loucura mental, pensando coisa, que levava tudo pro pessoal. Hoje eu observei um negócio muito interessante, da gente não viver no reativo, né? Porque aquilo era uma resposta reativa nossa. Eu observei assim, eu estava aqui no Rio e fui num lugar com o Alê e existiam algumas secretárias que nós tínhamos que conversar para nos encaminhar para o lugar certo, etc, etc. E as pessoas geralmente estão estressadas, se não estão acostumadas a serem tratadas mal pelos malucos que chegam surtados, né? Pensando milhões de coisas e já sentam o pé nelas. Então elas já estão numa posição reativa, né? Porque os doidos chegam com os problemas para resolver, como se o problema fosse ela que tivesse causado. Bom, enfim. Então nós passamos por algumas meninas que nos encaminharam de uma sessão para outra. E quando nós chegávamos, elas estavam estressadas. Mas a gente não estava reativo. Legal. A gente não estava reativo. Então, nós sabíamos conscientemente que o problema não era com a gente, não é? Aí nós começávamos a conversar, a dar risada, tava eu com a Lia, a gente ia dar risada mesmo, torta direito. Começava a dar risada. Elas começavam o tratamento de um jeito e terminavam de outro. Sabe quando a pessoa relaxa? Eu acho que ela falou assim, esses dois não são malucos, né? Eu não preciso estar armado. E aconteceram em alguns setores assim, eu falei, caramba, Alexandre, você observou que nós começamos a ser atendidos de um jeito e terminamos de ser atendidos de outro jeito. As pessoas estão diferentes. É por causa da nossa energia maravilhosa? Eu acho que não, de jeito nenhum. Porque vai ter o dia que eu vou estar de mau humor ou com problema. Mas desde que eu esteja consciente de que eu não vou ser reativo com a pessoa, não serei reativa com a pessoa, porque não é pessoal. Ela pode estar estressada e eu posso estar estressada, mas uma coisa não está relacionada à outra, né? Nós estamos nos encontrando agora.
Eu acho que a educação eu acho que nossa educação cresce quando a gente vive do agora e não é reativo. Não fica pensando, me olhou de lado, foi falar de mim. Pode falar, a gente é esquisito mesmo. Desde que resolva o meu problema, tá bom, pode falar. A gente também fala dos outros, não fala? Quando a pessoa é esquisitinha, a gente comenta. Olha o sapato. Né? Eu acho que viver no agora não nos traz essa reatividade, porque nossa cabeça não está maluca, pensando o que quiser. Automaticamente, por não estarmos reativos, não reagimos à reatividade alheia. Nosso relacionamento com as pessoas tendem a melhorar. Nosso dia será menos estressante. Não nos irritaremos menos. O nosso dia será melhor. E a somatória disso é uma vida melhor. Não é? É muito melhor do que viver nesse nosso drama pessoal de pensamento e não conseguir sair desse círculo vicioso. Tem que dar uma pausa na cabeça. Muito bom seria se alguém conseguisse fazer isso por vocês, não é? Mas isso não existe. Não existe. Nós tomamos remédios antidepressivos, ansiolíticos e outros aí que agora não me lembro. Mas eles sozinhos não vão curar. Nós temos que fazer a nossa parte de parar de pensar besteiras. Entende? Do mesmo jeito que nós entramos nessa loucura, nós saímos dessa loucura. Mas há de ter um movimento contrário ao que nós estamos acostumados, que é de ficar cada vez pior, pensando mais porcaria, blá, 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 blá. Há de ter esse movimento contrário de que eu não quero mais isso. Isso não vai dar em nada. Realmente. De que maneira eu passo da compreensão do meu propósito interior para a descoberta do que eu... uma outra observação. Se você não tá louco, esse monte de forma pensamento maluco na sua cabeça, você tá tornando o dia do outro melhor, não tá? O seu dia tá melhor, você não tá enchendo o saco do seu próximo, você está fazendo um bem para a humanidade na prática, não é só teoria. No dia a dia, você está fazendo diferença efetiva. Porque já pensou? Não vai mais acontecer dos outros atravessarem a rua quando te vê, não é? Fala, ai. Lá vem. Vou ver se dá tempo antes que me veja. Doidice. De que maneira eu passo da compreensão do meu propósito interior para a descoberta do que devo fazer no nível exterior? O propósito exterior varia significativamente de pessoa para pessoa e nunca dura para sempre. O exterior é variante, é diferente de pessoa para pessoa e ele muda durante os acontecimentos. Ele é submetido ao tempo e depois é substituído por outro propósito. A extensão em que as circunstâncias externas da vida são modificadas pela dedicação ao propósito interior do despertar também varia bastante.
No caso de alguns indivíduos, ocorre um rompimento repentino ou gradual com o passado. Seu trabalho, sua condição de vida, seus relacionamentos, tudo passa por uma profunda transformação. Às vezes, eles próprios dão início a certas mudanças que, em vez de envolver um doloroso processo de tomada de decisão, surgem como uma compreensão ou de um reconhecimento súbito. É isso que eu preciso fazer. Porque tem espaço na cabeça da criatura, clareza para uma intuição do eu superior, ele tem um espaço para ele falar. De Deus, dos anjos, dos santos, seja lá o que vão falar na nossa cabeça, não é? É como se as suas decisões fossem, digamos, pré-fabricadas. Adorei. Elas chegam através da consciência e não do pensamento. Olha que 10. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu isso comigo hoje. Eu decidi uma coisa a Sol mora em Copacabana, não é? Então ela mora... Tem uns 800 metros da casa da Sol pro metrô. E 800 metros... Pá! Ah, tá, é isso que nós vamos fazer. Não é incrível? A gente saiu do metrô, não tinha ideia de nada. Ah, sim, eu acho que fizer isso, é melhor do que fazer isso. Não estávamos esquentando a cabeça. A coisa, pá, vem. Já aconteceu com vocês? De vir a solução? Porque você abriu um espaço, um silêncio, e não ficou pensando, e nunca resolve nada. É como se as suas decisões fossem, digamos, pré-fabricadas. Elas chegam através da consciência e não do pensamento. A pessoa acorda numa manhã e sabe o que fazer. Há quem se surpreenda abandonando o ambiente de trabalho ou uma condição de vida hostil e sem sentido. Assim, antes de descobrir o que é certo para você no nível exterior, de detectar o que funciona, o que é compatível com a consciência desperta, talvez você precise identificar o que não está correto, o que já não produz efeito, o que não se harmoniza com seu propósito interior atual. Não é? As coisas mudam. De um dia para o outro, as coisas mudam. Outro tipo de mudança pode lhe acontecer de repente a partir do exterior. Um encontro casual traz uma nova oportunidade, uma possibilidade de expansão para a sua vida. Um obstáculo ou conflito de longa data se dissolve. Seus amigos ou passam por essa transformação interior com você, ou desaparecem da sua vida. Alguns relacionamentos terminam, outros se aprofundam. Outros, o pau come e no fim dá certo. Falar em relacionamento, no relacionamento, nós temos que viver agora também. Porque nós começamos uma pessoa, o ano que vem nós somos outra pessoa, o ano que vem nós somos outra pessoa, o ano que vem nós somos outra pessoa e o nosso companheiro também. Então tem que passar por alguns ajustes. Se as pessoas querem continuar juntas, muitas vezes tem muitos ajustes que tem que ser realizados por conta da nova pessoa que nós somos e da nova pessoa que é o nosso companheiro e do terceiro ser que é vocês dois juntos, não é? Às vezes dá uns pau fenomenal. Umas brigas ótimas, né? Isso acontece. Mas o importante é que as coisas se encaixem. Outros tipos de mudança podem lhe acontecer de repente a partir do exterior. Já
Falamos. Um obstáculo ou conflito de longa data se dissolve. Seus amigos ou passam por transformações interior com você ou desaparecem da sua vida. Alguns relacionamentos terminam, outros se aprofundam. Você pode ser demitido da empresa ou se tornar um agente de mudanças positivas de local no trabalho. Igual nunca vai ficar. Nós mudamos por dentro. Seu cônjuge o deixa ou vocês chegam a um novo nível de intimidade. Alguns desses fatos talvez pareçam negativos na superfície, porém você logo compreende que um espaço está sendo criado na sua vida para o surgimento de algo novo. Poderá haver um período de insegurança e incerteza, o que eu devo fazer? Como o ego deixou de controlar a sua vida, a necessidade psicológica de segurança externa, que é ilusória de qualquer maneira, diminui. Como você se torna capaz de viver com a incerteza e até gostar dela, realmente. A vida adquire um sabor tão incerto. Com isso, infinitas possibilidades se abrem à sua frente. Isso mostra que o medo já não é um fator dominante no que você faz e não o impede mais de tomar atitudes para iniciar a mudança. O filósofo romano Tácito observou com toda a propriedade que o desejo de segurança é um obstáculo a todo grande e nobre empreendimento, que pode ser a nossa vida. Com certeza, é o nosso maior empreendimento, não é? Se a incerteza é inaceitável para você, ela se transforma em medo. Caso seja perfeitamente aceitável, ela vai aumentando aos poucos sua animação, seu estado de alerta e sua criatividade. Muitos anos atrás, seguindo um forte impulso interior, abandonei uma carreira acadêmica que o mundo teria chamado de promissora, e assim ingressei na mais completa incerteza. Não sou eu falando, esse é o Eckhart. Embora comigo tenha acontecido a mesma coisa, não é? Digo que se originou minha nova encarnação como mestre espiritual tempos depois. Algo semelhante aconteceu de novo bem mais tarde. Também por causa de um impulso, abandonei minha casa na Inglaterra e me mudei para a costa oeste dos Estados Unidos. Obedeci a esse impulso, embora desconhecesse sua razão. Dessa opção pela incerteza surgiu o meu livro, O Poder do Agora. Muito 10 de se ler. Que em sua parte foi escrito na Califórnia e a outra no Canadá. Nessa época eu não tinha casa própria nem recebia salário, vivia de economias que foram se esgotando com a maior rapidez. Na verdade, tudo se encaixou maravilhosamente. Fiquei sem dinheiro no exato momento que estava acabando de escrever o livro. Comprei um bilhete de loteria e ganhei $10.000, o que me garantiu o sustento por mais um mês. Nem todas as pessoas, porém, passam por uma mudança tão drástica no que diz respeito às circunstâncias externas. Na outra extremidade do espectro, há indivíduos que permanecem exatamente onde estão e continuam fazendo a mesma coisa de sempre. Para eles, apenas o como muda, e não o que. E não por medo ou por inércia. O que eles estão realizando já é um veículo perfeito para a consciência entrar no mundo e ela não precisa de outro. Essas pessoas também contribuem para a manifestação da nova terra. Não é 10, gente? Todo lugar é sagrado, dizia uma mestra minha. Todo lugar é sagrado. Se isso estiver no seu coração, todo lugar que você vai é sagrado. Vocês observaram esse pedacinho? Como ego, poderá haver um período de insegurança e incerteza. O que eu devo fazer? Como o ego deixou de controlar sua vida, a necessidade psicológica de segurança externa, que é ilusória de qualquer maneira, diminui. Não lembra muito Cryon? O implante neutro? Muito. Muito.
Muito, muito. Para quem não sabe o que é implante neutro, procura Crayon implante neutro. Nós o ano que vem vamos começar a estudar Crayon, mas não sei se vai ser nesse livro exato do implante neutro, tá? Tudo muda. Em paz. Crayon diz, seus guias mudam. Não é interessante? Nem todo mundo precisa virar monge, largar do emprego e meditar nas montanhas. Dá para continuar perfeitamente no emprego, no relacionamento. O que muda é o como, tá? Isso não deveria acontecer com todo mundo? Se satisfazer com o nosso propósito interior é estarmos alinhados com o momento presente. Por que alguém deveria sentir necessidade de abandonar seu trabalho ou sua condição de vida atual? Estar alinhado com o que é não significa que a pessoa não vá iniciar a mudança, nem que se torne incapaz de agir, né? Quer dizer assim, se eu estou no momento presente, então tá tudo bom. Né? Isso seria a observação. A motivação para tomar atitudes, no entanto, vem de um nível mais profundo e não do desejo, nem do medo próprios do ego. O ajuste interior com o momento presente abre a consciência, coloca em sintonia com o todo, do qual agora é parte integrante. O todo, a totalidade da vida, entra assim em ação por intermédio do indivíduo. O que você quer dizer com o todo? Por um lado, o todo compreende tudo o que existe. É o mundo, o cosmo. Entretanto, todas as coisas existentes, dos micróbios aos seres humanos e as galáxias, não são realmente coisas ou entidades separadas. Elas constituem parte de uma teia de processos multidimensionais interligados. Nós não reconhecemos essa unidade, isto é, só vemos as coisas como elementos isolados. Isso ocorre por duas razões. Uma delas é a percepção, que reduz à realidade aquilo a que temos acesso por meio da pequena extensão dos nossos sentidos, o que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. No entanto, como somos capazes de perceber sem interpretar ou rotular mentalmente, ou seja, sem acrescentar o pensamento às percepções, conseguimos sentir de fato a interconexão mais profunda sob a percepção da aparente separação das coisas. E aí entra muito profundamente a sua intuição, porque a sua cabeça está quieta, você não tem que achar nada da pessoa. Mas quando você olha assim calado, você sente se aquilo é bom ou não para você. A outra razão mais séria para a ilusão da separação é o pensamento compulsivo. Quando estamos presos a fluxos incessantes de pensamentos compulsivos, de fato o universo se desintegra para nós e perdemos a capacidade de sentir a interconexão entre tudo o que existe. Dessa visão fracionada se originam ações extremamente insensatas e destrutivas. Entretanto, existe um nível mais profundo do todo, que é a interconexão com tudo que existe. Nele todas as coisas são uma só. Isso é a origem, a vida não manifestada. É a inteligência infinita que se expressa como o universo se desdobrando no tempo, e do qual nós fazemos parte. O todo é constituindo da existência do ser, o manifestado e o não manifestado, o mundo e Deus. Assim, ao nos alinharmos com o todo, nos tornamos uma parte consciente da sua interconexão e do seu propósito. O surgimento da consciência no mundo, através de você. Por isso, incidentes favoráveis, encontros casuais, coincidências e acontecimentos sincrônicos ocorrem com muito mais frequência. Carl Jung chamou a sincronicidade de princípio não casual da conexão. Chamou a sincronicidade de princípio não casual de conexão.
Ai, meu Deus, não causal. Sincronicidade de princípio não causal de conexão. Isso significa que não existe ligação causal entre os eventos sincrônicos no nível superficial da realidade. Não existe uma causa que algo que você não há uma resposta ao universo a algo, só algo que tenha causa, que você tenha dado causa, que alguma coisa na sua vida tenha dado causa. É uma coisa que não é esperado, não foi originado por um movimento seu, apareceu, não tem relação com o processo que você está tendo. Ela aparece. Não precisa de uma ação sua para desencadear. Basta um estado de passividade, não é? Trata-se de uma manifestação exterior de uma inteligência subjacente por trás do mundo das aparências e de uma conectividade mais profunda que a nossa mente não é capaz de entender. Mas podemos ser participantes conscientes do desdobramento dessa inteligência, a consciência fluorescente. A natureza existe num estado de unificação inconsciente com o todo. Por isso, por exemplo, que praticamente nenhum animal selvagem morreu durante o catastrófico tsunami, é verdade, de 2004. Como eles estão mais em contato com a totalidade do que os seres humanos, conseguiram sentir a aproximação da onda muito tempo antes dela ser vista ou ouvida, e assim tiveram chance de se deslocar para um terreno mais elevado. É provável que eles tenham apenas se visto partindo para um lugar mais alto. Fizeram. Fazer isto por causa daquilo é o modo como a mente humana fragmenta a realidade, enquanto a natureza vive na unificação inconsciente com o todo. É o nosso propósito e destino trazer uma nova dimensão para esse mundo, vivendo no estado de unificação, consciente com a totalidade, num alinhamento consciente com a inteligência universal. O todo pode usar a mente humana para criar coisas ou produzir situações que estão alinhadas com seu propósito, se Deus quiser. Sim, ele sempre que existe essa inspiração, que significa em espírito, entusiasmo, que quer dizer em Deus, essa ação está em ação com poder criativo que vai muito além do que uma simples pessoa é capaz ou imagina. Vamos, meninas e menino. Observações? Eu ia fazer uma observação. Se nós temos animais e vemos os animais da natureza correr, corra junto. Dê no pé, siga para onde eles estão indo, que eles estão ligados e conectados direto com o universo. Há de ter uma razão para os bichos fugirem. Uma Nova Terra, capítulo 10. Olha que legal. Os astrônomos descobriram evidências para sugerir que o universo começou a existir 15 bilhões de anos atrás, numa explosão gigantesca que vem se expandindo desde então. Além disso, sua complexidade está aumentando e o torna cada vez mais diferenciado. Alguns cientistas postulam também que esse movimento da unidade para a multiplicidade acabará se revertendo. O universo vai parar de se expandir e começará a se contrair outra vez, até que finalmente retornar ao não manifestado, a condição do nada de onde veio. E talvez repita os ciclos de nascimento, expansão, contração e morte por seguidas vezes. Com que propósito? Afinal, por que o universo se dá a todo esse trabalho de existir?
Pergunta o físico Stephen Hawking, compreendendo ao mesmo tempo que nenhum modelo matemático jamais poderia fornecer a resposta. Se olharmos para dentro e não apenas para fora, porém, descobriremos que possuímos um propósito interior e outro exterior. E como somos um reflexo microscópio do macrocosmo, podemos admitir que o universo também tem um propósito interior e outro exterior, inseparáveis dos nossos, como em cima e embaixo. Seu propósito exterior é criar formas e vivenciar sua interação. O sonho, o jogo, a encenação, seja lá como você prefira chamar isso. Seu propósito interior é despertar para a sua própria essência sem forma. Em seguida, vem a reconciliação entre os propósitos exterior e interior. Levar essa essência, consciência, para o universo das formas e, deste modo, transformar o mundo. O propósito supremo dessa mudança vai muito além de tudo o que a mente humana consegue imaginar ou compreender. E ainda assim, neste planeta, neste momento, essa transformação é a tarefa que nos cabe. Ou seja, é a harmonização dos dois propósitos, exterior e interior, do mundo com Deus. Antes de considerarmos a relevância que a expansão e a contração do universo têm sobre nossa vida pessoal, precisamos ter em mente que nada que é dito sobre a natureza do universo deve ser considerado como verdade absoluta. Nem os conceitos, nem as fórmulas matemáticas podem explicar o infinito. Nenhum pensamento é capaz de conter a vastidão da totalidade. A realidade é um todo unificado, entretanto o pensamento a divide em fragmentos. Isso causa erros básicos de interpretação, por exemplo, de que existem coisas e acontecimentos separados ou que isso é causa daquilo. Todo pensamento pressupõe uma perspectiva, enquanto toda perspectiva, pela sua própria natureza, implica limitação, o que em última análise significa que não é verdadeira, pelo menos não absolutamente. Apenas o todo é verdadeiro. Porém, o todo não pode ser expresso em palavras nem em pensamentos. De uma perspectiva distante das limitações do pensamento, e, portanto, incompreensível à mente humana, tudo está acontecendo no agora. Tudo o que sempre foi, o que será, existe no agora, fora do tempo, que é uma construção mental. Como exemplo da verdade relativa e absoluta, considere o nascer e o pôr do sol. Só um minutinho, por favor. Sol, arruma aqui pra mim. Não tá carregando, isso tá ligado na tomada. Isso aí. Ah, valeu. Nossa, tava assim, ia pra trás. Obrigada. Obrigadinha. Desculpa aí, depois eu edito. Vamos continuar. Nascer e pôr do sol. E apreciar sua beleza, a pintá-los, a escrever poemas sobre eles, embora agora saibamos que essa é uma verdade relativa e não absoluta. Assim, vou me estender por um momento sobre uma verdade relativa. A constituição da forma do universo
e o seu retorno ao estado sem forma, o que pressupõe a perspectiva limitada do tempo e observar que relevância isso tem sobre a nossa vida pessoal. O conceito minha vida própria, minha própria vida, é evidente, outra perspectiva limitada pelo pensamento, mas uma verdade relativa. Em última análise, não existe nada como minha, sua ou nossa vida, uma vez que nós e a vida não estamos separados, somos um. Então, evidentemente que ele vai ainda mais profundamente, não é? Podemos deixar para a semana que vem. O que vocês acham? Então, um grande beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Aqui na TV Web Luz Crística, dentro do site Luz Crística, a gente se encontra na segunda-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. Namastê.